Boa tarde. Vocês estão me enxergando? Que eu sou um pouquinho baixinha, né? Então, não sei se eu falo daqui ou se eu falo ali do púlpito. Boa tarde a todos. Somente vou dizer boa tarde, porque depois vou falar em espanhol. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao Giovanni, que, como tantas vezes, nos convidou, né? É um prazer, e agradecer a vocês, os que ficaram aqui até o final, porque estão aqui desde as 8 da manhã até o momento, então são realmente heróis. E escutando alguém falar no espanhol, mais ainda. Então, a ideia, e desculpa um pouco aqui estar de costas, a ideia é falar de algo geral, a relação urbano-rural, e depois passar ao caso uruguaio e voltar para o geral. E é algo que nos está passando na região sul, pelo menos, né? A gente que vem estudando já há 4 anos, quando os ministros da agricultura da região pediram. Bem, parece uma conversa que foi assim. Parece que todos os males ou tudo que está acontecendo de ruim vem do campo. Como nós vamos ver depois, né? Se tiver muita chuva, o problema é o campo. E se tem muita seca, o problema é o campo. Então, parece isso, e não havia uma visão. E eu dizia, por que eles enxergam a gente de uma maneira tão ruim? Então, essa é a primeira apresentação, o primeiro slide da apresentação, e eu pensava, tá, o que a gente percebe quando a gente enxerga isso? Aí nós temos 2 mundos, mas que estão unidos. Então, eu me lembrei de uma tia que vive em Resende, que se chama Maria Lúcia, sempre me pergunta por que eu estudei agronomia. E a cara dela, quando ela me enxerga, e quando a gente fala disso, é essa é a cara dela. E não é só ela, porque a vizinha dela, e a minha vizinha que vive na Argentina também, é minha prima, eu vivo agora no Uruguai, muitos pensam, e nós vemos que há uma imagem negativa do campo. E isso compromete a todos, porque compromete a gente. E, pelo que eu pude escutar, é fabuloso o que acontece com o agronegócio. Todos nós sabemos que é fabuloso e cada vez fica melhor, mas há outros que não pensam assim. Então, eu acho que também temos de trabalhar nisso. E é um pouco para contar o porquê. E o que a gente está fazendo. Então, esse primeiro slide, a gente vê que não é assim, né? E começamos a formar uma fresta, uma brecha, e que a gente não quer que continue. Mas por que ela é formada? Porque, como eu estava dizendo nessa conversa desses ministros da agricultura de 4 anos atrás, eles diziam, bem, se você tem a certificação, se o solo está cada vez mais pobre, se as culturas estão cada vez piores, é culpa do agro. Se faz muito calor e não tem o que fazer, é culpa do agro. Se chove demais e acaba com o cultivo, é culpa do agro. Estão matando a gente. Eu não sei, eu ouço cada vez mais a palavra agrotóxico, mais do que agroquímico. E nós temos um limite máximo do número de pesticidas, nós trabalhamos com os níveis máximos com que podemos trabalhar dessas substâncias. E tem muito trabalho que se faz, mas parece que cada vez trabalhamos mais para ser mais sustentáveis e as pessoas têm uma imagem pior da gente. Então, há um problema, algo está acontecendo. Isso, né, que parece que eu não tenho nada, né, isso que não pode conviver, todos os tipos de produção, e muitas pessoas dizem, eu não como orgânicos, eu só como orgânicos, eu não como outras coisas, porque o resto vai ter pesticida. Então, essa pessoa que olha a comida meio que de lado e pensa que aquilo é veneno, né? E eu nem vou contar para vocês que é isso daqui agora. O terror dos terrores. Quando 20 anos atrás, se aplicou essa tecnologia de transgênicos, foi uma das mais estudadas, estudam, né, todas as análises de risco, tem que passar por todo um processo para a sua aprovação, mas ainda continua tendo medo. Então, a pergunta também é, a gente está transmitindo a mensagem da maneira errada? E aí,
lacuna, né, essa fresta fica maior ainda. Então, agora sim, né, do geral, agora eu vou contar algo do Uruguai, se vocês me permitem, né? As minhas colegas uruguaias me permitem, porque na verdade eu sou argentina, gente. Mas enfim, o Uruguai é um país muito bonito, que tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Tem 12 milhões de cabeças de gado, né, para cada um deles, incluindo eu. Nós temos 4 vacas na minha casa, assim que eu digo geralmente. Incluindo eu, temos 4 vacas em casa. É um país que produz, né? Eu estou incluindo também. Somos mais de 3 milhões de habitantes e se produz alimento para 25 milhões de pessoas. E a aposta é produzir para 50 milhões de pessoas. E o que eu vou comentar com vocês agora é o trabalho que eu estou comentando isso porque vocês teriam que dizer, nossa, esse país, todo mundo está a favor da agricultura, né, da pecuária. Ninguém poderia estar contra, porque se vive, né, grande parte das exportações correspondem à agricultura. Mas não é assim. Então, o Ministério da Pecuária, né, o equivalente, né, que a gente tem, é o primeiro que a gente chama de Ministério da Pecuária, Agricultura e depois da Pesca. O Ministério nosso criou um programa que se chama Consciência Agropecuária, que foi criado por uma resolução ministerial e é na 6ª linha estratégica do Ministério. Então, imaginem a importância que é dada à consciência agropecuária. E vamos falar, mas falam da consciência agropecuária, o que é isso? E eu vou ler para vocês o texto, porque assim está dito na resolução, né, na legislação. A consciência agropecuária é um projeto de país, liderado pelo Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca, que busca promover uma transformação social que gere um movimento identificatório por parte dos cidadãos em seu conjunto, com o objetivo de mobilizar os uruguaios em relação às oportunidades que o agro tem para cada um deles. Então, vocês veem que não é que isso é assim, a vaca é legalzinha, ela dá leite para gente, e o trigo a gente come com pão. Não, é criar consciência, promover uma transformação social. Isso vai muito além de dizer quais são as bondades. Porque, me avancei muito mais, na verdade. Isso é muito mais do que buscar uma imagem positiva do setor, porque isso é fácil de fazer, né? Quase sempre a gente faz isso. E o que é mais difícil é ter um diálogo entre diferentes maneiras de pensar, imaginar, decidir e agir em um projeto social e que não é só um projeto do campo para a cidade. Há outras experiências. Rapidamente aqui, a gente tem um no Canadá, né? Não tem muito tempo, eu vou passar rápido por isso aqui. A gente tem outro na Irlanda também, outras no Peru. Aqui também no Brasil teve o time agro, né? No Brasil, durante essa famosa propaganda, não sei como é que vocês falam em português, mas na realidade, pelo menos nós colocamos essa, que era a única que o Estado estava carregando nos ombros, né? O tema de criar consciência. Teve várias fases. A primeira foi a fase de projeto, né, de desenho do projeto. Houve uma primeira dimensão, perspectiva, né? Fizemos um trabalho sobre como são as posições nas ocupações, os trabalhos das pessoas no campo. E até 2030, a gente vê que o pessoal do campo está envelhecendo. Os jovens não querem trabalhar no campo. E foi feito um estudo de opinião pública que a gente fez no ICA, e depois houve uma terceira dimensão que foi a etapa de desenho e estratégia de comunicação. Dessa segunda dimensão que eu estava falando para vocês, nós fizemos um estudo de opinião, quali e quantitativos. O qualitativo, que foi feito com pessoas de diferentes idades. Em um momento, estava aí uma Câmara Jéssica, que vai ser o atual ministro de Agricultura. Enfim, vão me matar daqui a pouco. Porque a única coisa que ele ouvia era isso.
Os rios são contaminados, as pessoas estão contaminando os rios, isso é um negócio só para poucas pessoas. O campo é um negócio de ricos. A classe dominante vem do campo, são exploradores, contaminam com agrotóxicos. E isso era bem diferenciado nas idades. E eles recebiam fotos de uruguaios de avanços tecnológicos, de coisas que estavam sendo feitas. As pessoas diziam, não, nem fala isso para mim, não adianta nada falar, não adianta mostrar essa foto aqui, porque nenhuma dessas fotos corresponde ao Uruguai. Então, tinha uma descrença total. A partir, então, de tudo que se trabalhou, foram criadas essas duas linhas de trabalho. A agrocultura, que é difundir a mudança cultural em torno do agro, e também a outra que é um campo de oportunidades, que seria visibilizar, tornar mais visíveis as oportunidades que oferece o agro em todas as dimensões. Então, essas são as duas linhas estratégicas de comunicação. E o que estamos fazendo agora? Trabalhando nesse lugar aqui, que é capacitar o corpo docente e capacitar os alunos. Eu diria que muito mais importante é capacitar os professores. Eu vi livros de crianças de escola bem pequenos e os livros estavam dizendo qualquer coisa. Então, se os ministérios da educação não trabalham com os da agricultura para transmitir a mesma mensagem, o que a gente está dizendo? E essas crianças depois vão comentar em suas casas muitas coisas, né? E vão explicar para o pai as coisas que aprenderam nas escolas. E se isso está ruim ou não chegar, fica complicado para a gente. Um outro ponto é dar fundos concursáveis para pequenos projetos, depois trabalhar os espaços cidadãos, voltar não só que uma vez por ano as crianças da escola vão para uma granja para poder visitar e tal, e apresentem para eles, olha, isso aqui é um coelho, isso aqui é uma vaca, depois eles esquecem e voltam 3 anos depois. Não, esse é um trabalho contínuo. Esse é um trabalho que você tem que criar espaços entre todos. A comunicação de massa é importante também quando são criados, né? E uma pessoa que já sabe os anos que tem, de trabalhar num projeto que começa e termina, e depois você faz, por exemplo, uma propaganda ou uma promoção e dura 1 mês, 3 meses. E depois disso não serve mais, porque não vai chegar mais para as pessoas já não lembram. E mais importante do que tudo, ter um fortalecimento institucional, que, como eu dizia para vocês, não só o Ministério da Pecuária, nesse caso, pode trabalhar isolado, ele tem que trabalhar com o ambiente, ele tem que trabalhar com o Ministério da Educação, e não só falamos de ministério, porque aqui, na consciência agropecuária, trabalham desde o setor privado, grêmios, ONGs, academia, organismos internacionais. É um monte de gente que está trabalhando nessa temática. E depois eu acho que, mudei para tia Maria Lúcia, essa pessoa, depois de tudo que nós vimos, porque eu estou convencida de que a agricultura, o agronegócio é muito importante para todos nós. Que os avanços são cada vez maiores, que cada vez somos mais responsáveis pelo clima, pelo ambiente em que trabalhamos, no que nós chamamos a sustentabilidade agropecuária. Não só nós somos produtivistas como antes, então cada vez fazemos mais esforços, até esforços que os próprios acordos internacionais nos demandam, como o Acordo de Paris, de mudanças climáticas, e isso é o que não se percebe. Então, há algo que temos de ver o que a gente vai fazer. E se nós olhamos desse ponto aqui de cima da montanha e nós pensamos no que vimos, e se a gente pensa no que a gente é e pensar que não faz falta, isso que explicavam, que legal que é o agronegócio, porque a gente pode falar durante todo o dia de hoje e amanhã também, o que nós vemos como desafios são que nós não colocamos agora a falar sobre a região, esses números já foram colocados, mas me parecia importante porque nós
somos orgulhosos da nossa agricultura. Aqui está Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. E num trabalho que foi feito, e meus companheiros estão aqui, que eles fizeram esse trabalho, nós sabemos que a região é a provedora mundial de alimentos. É a região que todos olham, né? Acho que a região que mais pode crescer. E se nós olhamos os números, essa é uma média, né? Ninguém pode dizer para mim que o valor do Brasil, né, capaz que seja um pouquinho mais alto, né? Está tomado como a média das exportações de base agrária desde 2013 até 2017. E a gente pode ver que sobre o total do que foi exportado, como para a Argentina é 60%, o Brasil acho que é um pouco mais, e para o Uruguai, por exemplo, é 73%, quase um pouco mais, 75% do que exporta, que corresponde aos produtos de base agrícola. Então, imaginem a importância, mas também a vulnerabilidade. Então, nós vemos como uma força, né, um ponto forte, a gente precisa ter isso como um ponto forte, mas a gente também precisa que todo o conjunto da sociedade também enxergue dessa maneira. Outra questão que me parecia que é um desafio enorme, cada vez mais, e isso poderia ser, né, eu chamo de um mar de informações. Cada vez tem mais informação. E tem informação boa, informação medíocre, informação ruim. E as pessoas recebem todos esses tipos de informações. Então, daqui, a gente deveria tratar de resgatar o bom, o que é bom, mas é difícil. Hoje mesmo, por exemplo, né? Quando, não sei em qual momento, mas em algum momento estávamos trabalhando e estavam apresentando ao vivo partes do fórum, e havia muita gente que comentava que tudo era muito bom e outras que diziam que o agronegócio não servia para nada. E essas pessoas não estão informadas, ou têm má informação à disposição, ou tem uma mistura dos dois. Então, aí também eu acho que é a nossa responsabilidade saber decidir e buscar e poder comunicar de uma maneira eficaz, de forma clara, objetiva e eficaz. Eu acho que aí está a ideia. Tudo que eu estou dizendo não é fácil, né? Mas é um desafio em que nós precisamos trabalhar. Como antes eu estava dizendo, o estudo que foi feito no Uruguai, vimos que tinha uma população agrícola envelhecida. Então, para onde estava apontando, né, a direção da consciência agropecuária toda, mas eu acho que todo mundo tem que fazer isso, ou seja, os jovens, enfim, os jovens são o futuro, enfim, esse é clichê, né, básico, mas eles são o futuro do campo, mas não são só no campo, né, parará, colher, para estar dentro do campo, não é isso, porque hoje o lema deste fórum é o campo digital e conectado, o grande desafio do século XXI. E aí está a grande parte do que nós podemos trabalhar. Ou seja, essa juventude que conhece muito mais do que qualquer um, toda a parte de informações, né? A gente via tudo que nós vimos hoje, tudo tem a ver com a informática, a informação, como trabalhar com isso. Tudo está mais computadorizado, informatizado. E os jovens são os que precisam conhecer o que o campo pode dar para eles. E não só, tá legal, se quiserem trabalhar no campo, colocar a mão na terra, mas também há muitas outras profissões que estão relacionadas com o campo. Por isso, me parece que é muito importante a questão de cultivar o vínculo com as novas gerações. É fundamental. E dar a eles esse conhecimento, fazer com que conheçam isso. E isso, no meu país, a gente chama de batita. É uma forma muito difícil de equilibrar as pedras. E me parecia que, para terminar, nós, cada um de nós, mas a sociedade civil, os professores, os comunicadores, a família, minha tia, Maria Lúcia,
Todos nós somos parte dessa patita. A gente teria que ser parte desse equilíbrio de pedras, né? A gente teria que trabalhar nesse equilíbrio que nos servisse, porque, na realidade, é um benefício para todos, né? Não adianta confrontar uns aos outros, não tem sentido. Por isso que o que nós dizemos é que essa é a parte e o todo, as partes e o todo. Você sabe que o todo é muito mais do que as partes. Não vou ficar filosófica aqui, não se preocupem, mas nós temos de trabalhar de uma maneira sinérgica e deixar de lado, a gente fica daqui, você fica dali. Ou seja, trabalhar juntos. Não é fácil trabalhar junto, mas é a maneira de chegar lá. E que consigamos também chegar um pouco onde nós começamos essa apresentação, mas ainda de uma maneira melhor. Que é isso aqui é que a gente deve ter como objetivo, que o campo seja um reflexo da cidade e a cidade seja um reflexo do campo, porque essa é a mensagem que deveríamos transmitir e é o nosso desafio para os próximos anos. Quase 000. Eu agradeço muito, espero que vocês tenham me entendido, né? Que vocês não dormiram e que alguma coisa tenha servido para vocês dessa apresentação. Muito obrigada.